crianças, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Como vocês estão? Como passaram a semana? Eu sou a tia Ellen e estou aqui para contar uma história muito especial sobre a Reforma Protestante. Mas antes disso, eu quero saber se tem meninos aí nos assistindo. Se tiver meninos aí, sejam muito bem-vindos. Vocês, meninos, foram criados com um propósito especial. E agora eu quero saber se tem meninas. Tem meninas nos assistindo? As princesas maravilhosas estão aí comigo? Ah, Deus também fez meninos e meninas com um propósito especial. Vamos à nossa história? Mas antes vamos orar. Sempre que formos ouvir uma história, meditar na palavra de Deus, nós devemos orar, pedindo que o Senhor Jesus abra os nossos ouvidos. Vamos lá? Meus pezinhos juntos estão, cruzo os dedinhos da minha mão, abaixo a cabeça com muita atenção, fecho os meus olhinhos em oração. Senhor Jesus, muito obrigada por essa oportunidade de poder falar aos pequenos sobre a Tua Palavra, trazendo à memória e ao conhecimento homens que nos inspiram a ser melhores, homens que nos inspiram a não nos conformar com este mundo, mas reformar aquilo que o Senhor deseja transformar nas nossas vidas, no nosso mundo, na nossa sociedade. Muito obrigada por este menino, muito obrigada por essa menina que me assiste agora. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos à história de hoje? Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 8, verso 32. João, Novo Testamento, vamos lá? Capítulo 8, verso 32, que nos diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mais uma vez, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas quem é essa verdade? Jesus é a verdade. Jesus é quem nos liberta. Esse versículo da palavra de Deus nos faz entender que existem pessoas que não conhecem a Jesus. Por isso, elas vivem presas no pecado. Mas o que é o pecado? Quem sabe me dizer? Pecado é tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que eu faço que não agrada a Deus. E pessoas que estão em pecado precisam ser libertas. Isso mesmo. Há muito tempo atrás, lá no século XVI, lá na Alemanha, a Igreja Católica Romana estava presa em seus pecados. Quais pecados? Mentiras, falsidade, exploração das pessoas, negligência, roubo, e também a idolatria. E foi nessa época que surgiu um homem muito especial, Martinho Lutero. Olha ele aqui. Martinho Lutero foi um homem que ele reformou o Evangelho, porque as pessoas da igreja não tinham acesso à palavra de Deus, elas não tinham a Bíblia Sagrada como nós temos hoje, e os homens, as autoridades da igreja proibiam as pessoas de meditarem na palavra de Deus, porque a verdade, ela liberta, e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Vamos ver o que aconteceu? Martinho Lutero, vamos descobrir quem era ele? Ele era alemão e ele era monge da Igreja Católica, professor de teologia que conhecia a palavra de Deus. Por quê? Porque ele estudava, ele lia, ele meditava. E quando nós estudamos a palavra de Deus, a verdade nos liberta, a nossa mente ela fica aberta, os nossos olhos ficam abertos, tudo fica esclarecido e a verdade nos liberta. Martinho Lutero, então, ele não se conformou com essa situação das pessoas não terem acesso à palavra de Deus, de não poderem conhecer a verdade, e ele protestou contra os pecados da igreja. Isso mesmo, Martinho Lutero não concordava com as mentiras, com a idolatria, com a enganação, com o roubo, e aí vem a palavra protestante, isso mesmo. Ele, então,
então reivindicou uma reforma. Tia Ellen, o que é reforma? Vamos ver o que significa? Reforma é tornar novo, dar nova forma, reorganizar, reparar, melhorar e renovar. A Igreja Católica precisava de uma reforma. Além das questões religiosas, além das questões de fé, estavam envolvidas as questões sociais, políticas, econômicas. Gente, era muita coisa que estava envolvida. E Lutero, então, teve ajuda e apoio de várias pessoas importantes naquela época para realizar uma reforma. Bem, a essa luta ou movimento é chamado de Reforma Protestante. E ela é celebrada no dia 31 de outubro. Isso mesmo, 31 de outubro não é dia de comemorar Halloween, não. Dia 31 de outubro é o dia de celebrar a Reforma Protestante. E o principal fundamento da Reforma Protestante foi a Palavra de Deus. Crianças, a Palavra de Deus pode trazer transformação, mudança, renovação. É por isso que todos os dias, mesmo crianças, nós precisamos meditar na Palavra de Deus. Você sabia que a Bíblia Sagrada tem conselhos sobre tudo na sua vida? Como você deve viver, como você deve falar com as pessoas, como você deve se portar na casa de pessoas importantes, como você deve conversar. Sim, a Bíblia nos dá todos esses conselhos. Aonde, tia Ellen? Pegue o livro de Provérbios. Leia todos os dias um capítulo. Olha só, o mês de novembro está chegando. Que tal você começar o desafio de ler um capítulo de Provérbios todos os dias, hein? Quando terminar o mês, você lê o livro inteirinho. E lá você vai ter ótimos e maravilhosos ensinamentos de como viver. A palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus liberta. E Martinho Lutero, então, usou a palavra de Deus para trazer a reforma para o povo. Ele usou 5 princípios. Só a fé, só Cristo, só a graça, só as Escrituras e só a Deus glória. E desse movimento surgiu a Igreja Cristã Protestante, que enfraqueceu um pouco o poder e a influência da Igreja Católica. Houve muitas mudanças, muitas coisas aconteceram. E então, o catolicismo foi acabando enfraquecendo-se e levou outras pessoas a reagir com um movimento chamado Contra-Reforma, que tentou parar a Reforma Protestante. Mas ninguém pode parar aquilo que Deus colocou no coração daquele que se propõe a fazer a sua vontade. Igreja protestante é como nós nos chamamos. Mas o que é isso, tia Ellen? Protestante é tudo aquilo que se posiciona e protesta contra o pecado e não contra as pessoas. Nós devemos amar as pessoas, mas não o pecado que elas cometem. Defendemos a nossa fé em Jesus Cristo. Todos os dias nós precisamos lutar e reformar a Igreja de Cristo. Olha o que a Bíblia fala em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É essa reforma que Jesus quer em nossas vidas. Quando Ele entra em nossas vidas, quando nós nos posicionamos diante da Palavra de Deus, nós então somos libertos de todo o pecado. Meninas e meninos, precisam conhecer a Jesus e serem libertos de todo o pecado. Sendo assim, quem foi o maior representante da Reforma Protestante nos tempos antigos, hein? Ele mesmo, Martinho Lutero. Ele foi um dos representantes principais da Reforma Protestante. Mas existe alguém que é muito maior do que Martinho Lutero. E ele veio para reformar as nossas vidas. Isaías capítulo 53, verso 11 diz assim: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Foi isso que Jesus fez. Ele veio reformar a nossa vida, reformar a nossa história.
Oh, aleluia, graças a Deus, porque um dia nós nos encontramos com Jesus e a nossa vida foi transformada, a nossa vida foi reformada. Jesus Cristo, o perfeito Filho de Deus, te ama, Ele me ama. E para demonstrar amor tão grande, João capítulo 3, verso 16 diz que Deus enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus enviou o seu Filho para morrer por mim, por você, para que nós pudéssemos hoje ter as nossas vidas reformadas por Jesus. Creia em Jesus, creia no que Ele fez por mim, creia no que Ele fez por você. E se você ainda não recebeu Jesus na sua vida, levante a sua mão e receba Jesus. E Ele vai reformar a tua história, Ele vai reformar a história da tua família. Eu espero que você tenha gostado dessa história. Lembre-se, 31 de outubro é dia de celebrar a Reforma Protestante e agradecer ao Senhor, porque um dia Martinho Lutero, com a sua coragem, foi sábio, foi corajoso para enfrentar todas as mentiras que a igreja estava contando. Deus também está contando com você para lutar e combater o pecado, ter a sua vida renovada e reformada todos os dias. E muito em breve todos nós nos encontraremos lá no céu. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo.